Às vezes, a coisa mais cuidadosa que você pode fazer por alguém é convidar ela a cuidar de si mesma. Oi, eu me chamo Ana, eu sou psicóloga, e se isso chegou estranho ao seu ouvido, calma que eu vou explicar o que eu tô querendo dizer. A gente foi muito ensinado a ser empático, a ser cuidadoso num lugar bastante distorcido, eu diria, porque a gente coloca esse outro acima de qualquer coisa, inclusive da gente mesmo. E quando a gente está vulnerável, isso vira quase uma moeda de troca. E o que isso acaba virando? Um cuidando do outro e ninguém cuidando de si mesmo. Eu não estou dizendo aqui que a gente não pode ajudar as pessoas, que a gente não pode ser acolhedor, mas tomar cuidado para não entrar nesse lugar do cuidador e ir se anulando nesse processo para ter uma função na vida do outro. Muitas pessoas se relacionam com o cuidado num lugar de ter função. E eu quero fazer um parênteses muito bem feito aqui, de que isso às vezes não é consciente, essa pessoa não faz como se fosse uma maneira maquiavélica de ter o amor do outro, mas isso vira uma estratégia compensatória. Eu quero tanto pertencer, eu quero tanto ter afeto, que eu fico nesse lugar de cuidado e eu não convido o outro para esse lugar de cuidar da própria vida. E a gente, quando está sendo cuidado, também tem uma função. A gente está sendo visto, a gente está se sentindo amado. Mas será que a única forma de receber afeto, carinho, é estando num lugar vulnerável? Porque as relações, elas podem ser de cuidado e elas podem ser de afeto, mas num lugar assim. E não num lugar assim onde tem alguém que cuida de mim, onde eu dependo do outro. Ou ter essa ideia de, sem mim esse outro desmonta. Então, se você num relacionamento com uma sensação de que se você some da vida dessa pessoa, ela desmonta, será que esse é um papel saudável para você e para outra pessoa? O ideal seria a gente se relacionar com as pessoas sabendo que a gente pode contar com elas se algo dá errado. E não com essa ideia de que eu preciso dessa pessoa porque se alguma coisa acontecer eu não dou conta sozinha. Ou o contrário, eu não posso falhar com essa pessoa porque eu sou tudo que ela tem. Percebe o que eu tô querendo dizer aqui? É um peso muito grande ir para a vida, ir para as relações, achando que você tem que dar tudo de si para o outro poder existir. Ou você acreditar que sem outra pessoa você não é ninguém. E isso chama a gente para uma autorresponsabilidade de, ok, eu tenho vulnerabilidades, eu tô precisando de ajuda, mas como que eu posso fazer uso dessas relações com essa finalidade? Ajuda e não estrutura de tudo que eu sou. Porque se você está se relacionando com o outro e com a vida dessa maneira, você precisa voltar para si, identificar o que esse outro está preenchendo, para que não seja o outro a preencher, mas como que você pode, você mesmo, ter isso como estrutura na sua vida. A gente precisa produzir uma vida onde a gente se relacione com o outro como troca, como uma coisa justa, onde um dá e o outro recebe, e não onde há uma necessidade e onde a gente aprisiona a pessoa e se aprisiona nessa relação como se isso fosse uma relação de sobrevivência mesmo, né? Olha o peso disso, eu preciso do outro para sobreviver ou o outro precisa de mim para sobreviver. Se você se identificou com isso que eu tô falando, talvez há lacunas na sua vida que precisam ser cuidadas, não por um alguém, mas por você mesmo. E aí é terapia, é você identificar o que essa pessoa tá preenchendo, que você precisa desenvolver repertório, precisa olhar, precisa cuidar. E se você está nesse lugar de cuidador também e não consegue dar para o outro essa liberdade de ir cuidar de si mesmo, não consegue incentivar, será que isso não é insegurança sua? De que talvez essa seja a única função que você tem na vida do outro e que a vulnerabilidade dele é uma forma de você poder ter um espaço? Talvez você precise cuidar dessa sua insegurança. Eu espero que esse vídeo faça sentido por aí. É um assunto difícil, é uma coisa cultural, é uma coisa que a gente está muito acostumado a lidar com naturalidade quando produz relações muito dependentes. E eu queria que você olhasse para isso com cuidado, porque esse assunto dá um pouco de insegurança, mas ele é um assunto necessário para a gente poder se libertar dessa lógica dependente das relações, porque é muito bacana a gente poder se encontrar com pessoas inteiras e não com pessoas com pedaços faltantes para a gente preencher, porque isso pode dar uma falsa sensação de segurança, mas produz muitos relacionamentos adoecidos. É isso, reflete um pouquinho sobre isso que eu falei. Se precisar, busque ajuda. Se você lembrou de alguém, encaminhe esse vídeo para a pessoa. Um beijo e a gente se vê amanhã.